através desse vídeo, mostrar um pouco mais sobre o trabalho do meu grupo da disciplina de Ciências, Tecnologia e Sociedade. O nosso tema é o sequestro de CO2 a partir de microalgas. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Os processos industriais e o desmatamento emitem grandes quantidades de gases, em especial o gás carbônico. Sabemos que com o aumento de CO2, o gás principal causador do efeito estufa pode trazer várias consequências como mudanças climáticas, como o derretimento das calotas polares, além de trazer malefícios para a saúde humana. And you let her go. Foi pensando em diminuir esse CO2 que surgiu o nosso projeto. O CO2, ao invés de ser liberado para o ambiente, ele será transportado para os bioreatores de algas. Nesses bioreatores, as microalgas vão fazer a fotossíntese. As algas são organismos autotróficos e fotossintetizantes que possuem grande importância ecológica e econômica. Conversamos com o aluno do PET Biosus, Alex Silva, que irá explicar melhor sobre sua pesquisa e as algas. Nós aqui no PET trabalhamos com o intuito de obter lipídio da microalga, porque algumas microalgas elas conseguem estocar energia em forma de lipídios. Então, o nosso intuito é produzir a microalga para que ela produza lipídios, a gente extrai esses lipídios e através da reação de transesterificação, a gente produz o biodiesel. Então, o nosso foco na utilização de microalgas é biodiesel. A gente tem um experimento em andamento que pode exemplificar isso. A gente tem a microalga aqui, esse verdinho claro aqui, ela crescendo. Então, ela está recebendo a iluminação da lâmpada. Ela está recebendo CO2, o CO2 está sendo borbulhado aqui no fundo. A gente tem um agitador tanto para homogeneizar o meio, quanto para dissolver melhor o CO2 na água. E aqui a gente tem o cilindro de CO2, que está bombeando aqui, está mandando CO2 para aqui. Então a água está pegando esse CO2 que está sendo dissolvido e utilizando a luz que ela está recebendo das lâmpadas aqui, para converter esse CO2 em matéria orgânica, converter ele em biomassa. Então o processo de fotossíntese é o que a gente utiliza para crescer as algas. As microalgas elas têm algumas características muito interessantes que elas são capazes de utilizar a luz para produzir energia. Elas conseguem crescer em um meio basal, ou seja, um meio sem nenhuma fonte de carbono, porque ela fixa o carbono da atmosfera. Então você tem um crescimento rápido e um crescimento barato, fácil e barato de crescer elas. Quando elas fazem a fotossíntese, quando elas estão crescendo, elas vão retirar CO2 da atmosfera, que é uma coisa interessante, né, nesse contexto de aquecimento global. Apesar do uso de microalgas para a produção de biocombustíveis ser muito promissora, nós temos alguns empecilhos que a gente tem que superar ainda para conseguir a produção delas em larga escala. Por exemplo, um reator que está recebendo a iluminação, quando elas crescem, elas ficam bem verdes e isso impede que a luz chegue no fundo do reator. Então, quanto maior o volume, menor a produção. Quanto maior o volume, menor a produção, uma vez que a luz não consegue chegar lá no fundo. Então, você tem uma perda de produtividade. A coleta da microalga, ela está no meio aquoso. Então, a gente quer separar ela da água para utilizar a biomassa. Então, essa separação envolve uma tecnologia de alto custo. A gente tem alternativas mais baratas, mas o processo em si geralmente é muito caro. Como o lipídio é produzido no interior da célula,
Então é necessário romper a célula para que esse lipídio saia e a gente consiga extrair com solventes ou outras técnicas. Então a ruptura da célula é um gargalo também do processo de produção. Enfim, eu quero falar que, apesar de ser bastante promissor, ainda tem muito estudo a ser feito para que a gente consiga viabilizar esse processo a partir de micro-algas. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 oh. And you let her go.